A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pelas graças do Senhor. Eu deixei correr um pouquinho mais, porque agora é só a conclusão do nosso estudo da certeza da salvação. E não tinha porquê apavorar para começar. Nós estamos com um problema. Eu falei que eu deixei correr um pouquinho mais o intervalo nosso, porque nós estamos numa finalização do nosso estudo da certeza da salvação. Então esse segundo, normal. O Daniel ele chegou e falou para mim assim: vamos ver se meu avô vai para o banheiro assim que começar a dominical. Foi fatal, né? Ele ouviu ou não? Passou 7 minutos. Agora valendo para a gravação, vai? Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pelo nosso intervalo, em que nós podemos ter o nosso tempo de comunhão com abundância de alimentos. Glorificamos. Indo para a parte final, certeza da salvação. Concluir retornando ao começo. Nós vemos que as igrejas elas fazem um evangelismo, tem uma vida cristã baseada em medos, ameaças constantes e incertezas. Se você tem certeza de algo, você descansa. Alguém pode, por favor, fechar a porta aqui? Por gentileza. Se você é uma pessoa que tem certeza de algo, você navega com muito mais confiança. O casamento, por exemplo. O casamento ele é alicerçado na certeza, na convicção das palavras que são faladas diante do sacerdote ou do juiz de paz, em que você vai estar junto até que a morte te separe. E você fala que você vai ser fiel, que você vai ser amoroso, cuidadoso, e você faz uma série de afirmações. E o casamento ele funciona, ele continua funcionando enquanto essa certeza ela for verdadeira. Enquanto a esposa entender que é, enquanto o marido souber que é, a coisa ela funciona de uma maneira muito tranquila. Mas quando vem as dúvidas, as coisas começam a se complicar. Muitas igrejas trabalham dentro de um contexto de medos, ameaças e incertezas, para que você fique amarrado com coisas. E aí o cara lança campanha disso, campanha daquilo, campanha daquilo outro, e você acha que por você participar de uma campanha que está com uma temática qualquer que seja, do corpo fechado até a prosperidade financeira, você vai conseguir aquilo que você quer, simplesmente porque você foi 6 vezes na igreja ou 7 vezes na igreja, e aí tem o carnezinho que você marca um tique lá para você saber. São todas formas de tratar com criança. Com criança a gente faz isso. Olha, se você passar, eu vou te levar no McDonald's. Se você fizer isso, acontece isso. Isso funciona muito bem com criança. Com adulto não deveria ser assim. A única forma de nós lutarmos contra medos, ameaças e incertezas é apenas com uma profunda convicção da nossa salvação, repousada sobre os benefícios da cruz. Temos que olhar para a cruz, entendendo o que a cruz fez por nós. O sacrifício da cruz, ela tem que ser entendido. Hoje é dia de Santa Ceia. Cabe a você, papai, mamãe, em especial papai, sentar com seu filho antes das 17 horas, tá? Você fazer com calma e explicar para ele o que é o sacrifício da cruz. Quando nós pensamos na cultura judaica, ela trabalha dentro dessa vertente. Você repete e repete e repete e repete para que aquilo fique gravado no coração das pessoas. Então, a primeira arma que nós temos é entender quais são os benefícios que foram aplicados a nós na cruz do Calvário. A aplicação do Espírito em nossos corações, sem a ação do Espírito Santo, as pessoas elas não conseguem desenvolver nada. Quando a gente vê a morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, ele vai falar para os apóstolos antes de subir: vai para o cenáculo, ora, para que vocês sejam revestidos de poder, para vocês poderem testemunhar. O poder que vem do Espírito Santo não é um poder de dançar,
Não é o poder de ficar pulando, falando em línguas, o poder de você testemunhar ou de viver uma vida cristã. A segunda forma é o descanso na soberania de Deus. Nós temos que aprender a descansar como as crianças descansam. Os evangelhos falam que se você não for uma pessoa que consegue ir a Cristo, viver em Cristo, como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. E tem a ver com descanso. Em você saber da dificuldade, saber que a coisa demanda o seu esforço, mas que no final das contas quem controla todas as coisas é Deus. Convicção da nossa salvação, benefícios da cruz, Espírito Santo nos nossos corações, descanso na soberania de Deus. Tudo isso pode nos fortalecer e nos fazer caminhar em progresso espiritual, tornando claro que nada ficou para trás, que precisamos voltar para rever. Você vive uma vida em que você sabe que você fez o que tinha que fazer. É um dos sentimentos talvez mais satisfatórios do ser humano. Ele saber que ele fez o que ele podia fazer. Nada do que ele tinha que fazer ele deixou para trás. Então eu fiz a minha parte, eu descanso. Eu entrego nas mãos do Senhor, que é o que aquele casal lá do Maranhão fez. Tentou mandar documentação, fazer tudo que tinha que ser feito. Entrou no campo espiritual, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, e aí teve a intervenção lá da auditora para poder ajudá-los dentro daquela questão. Independente do que vá acontecer, se eles vão pagar as multas ou não, eles viram a ação de Deus naquele contexto e eles têm que descansar seus corações. A Bíblia, ela é a nossa autoridade. Diante desse mundo globalizado, em que as regras, elas mudam o tempo inteiro, todo o tempo. Se você não tiver atualizado, se você é um advogado e você não está sempre lendo, você se perde nas leis. Se você é uma pessoa que é um comerciante, você não sabe, tem uma nova lei aí, nova, essa é boa, hein? Essa é boa. Nós temos o CPF para pessoa física e o CNPJ para pessoa jurídica. Eles estão inventando um meio termo. Ou seja, se você vende carro e não tem uma empresa e você movimenta um valor na sua conta, você vai pagar como CNPJ. Ninguém está perguntando se você aceita, se você quer ou se você não quer. Eles estão querendo acabar de qualquer forma com o trabalho informal. Então essas receitas, claro que tem níveis, vão começar mais alto e tal, mas vai alcançar as pessoas. Você ir lá, poxa, eu vou fazer um evento, eu vejo que vocês vão lá, façam um evento lá no negócio. Se você movimenta recurso, movimenta estoque, e você não dá contrapartida para o governo, ele vai em cima de você. Então as leis, elas mudam o tempo inteiro, todo o tempo. Se você não sabe, não tem a Bíblia como sua autoridade, a sua crença, que é o princípio de todas as coisas, ela é baseada em qualquer coisa menos na palavra. A crença de que as Escrituras são a palavra de Deus e a regra suprema da nossa fé e prática. Enquanto as igrejas dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém, está vendo um discurso do Caio Fábio em que ele dizia: os caras são loucos, eles pensam besteira, isso é uma blasfêmia, olha como muda a situação. Você é um blasfemo contra Deus se você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Quantas pessoas acreditam nisso e acham que isso é uma verdade, porque não leem a Bíblia Sagrada. Segundo, a cruz está no centro de todas as coisas. A centralidade da cruz. Você não está no centro. Quem está no centro é o Senhor e o seu sacrifício. Nós temos que manter o nosso foco na morte e ressurreição de Jesus Cristo como nosso único meio de salvação. Conversão e novo nascimento. A experiência individual de arrependimento e entrega a Cristo. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo implica uma mudança de conceitos dia após dia, após dia, após dia. Você não pode continuar vivendo como se a sua vida terrena ela se fixasse apenas dentro do tempo seu cronológico aqui na Terra. Há um tempo de vida eterna que ele é eterno. Você precisa nascer de novo. E o último, ativismo. O cristão tem o dever de proclamar o Evangelho e atuar ativamente na sociedade. Você não é uma mosca de padaria. Você é uma pessoa que tem que ser ativa. Cada um de vocês
tem um chamado de Deus. O meu chamado eu sei. O meu chamado é para pastorear e ensinar. E eu tenho que me dedicar em relação a isso. Já tem o próximo tema que nós devemos começar na semana que vem. Face a face com a majestade de Deus. Ou você vai achar lindo e maravilhoso, ou você vai ficar envergonhado. Eu espero que você fique envergonhado. Porque tem que haver confronto com a sua vida, de quem é Deus e o que Ele está fazendo, e o que você faz ou não faz. Nós temos que ser ativos no cristianismo. Não basta você entregar o seu dízimo, amém que você faz isso. Não basta você vir na aula, na escola dominical, vir no culto, fico grato que você venha, mas a sua vida cristã ela tem que transcender essa condição temporal aqui. Algumas vezes em minha vida, e creio que na vida de vocês, eu tive que atravessar desertos longos e dolorosos, vários deles. Se a gente fosse abrir espaço para o testemunho aqui, a gente ia fazer uma fila aqui, ia ficar algum tempo, né? Testemunho. Cada um de nós tem histórias tristes a contar. Nem sempre eu soube de início que aquilo era uma prova que Deus me amava. Pois como ensina nas Escrituras, quando Deus deseja disciplinar o seu filho, Ele o conduz ao deserto, a fim de humilhá-lo, prová-lo, saber o que estava em seu coração, e se guardariam ou não seus mandamentos. Deuteronômio 8:2. Isabela? Sem vergonha você, né? Também, né? Mãe chata. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Quem que é aí na sequência? Deuteronômio 8, 2. Não é 82 que não tem, né? Vamos lá, Nicolas. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Quem está atrás dos perrengues que você passa? O Senhor. Porque Ele quer saber o quê? De novo, Nicolas, lê só. Para que Ele quer saber? Para que Ele faz? Para nos humilhar. Para te humilhar, te provar. Ti não. Provar você. Eu sou ungido. Vai lá. Para me provar. Para me humilhar, para saber o que estava no meu coração e se guardaria ou não os seus mandamentos. As lutas que nós passamos têm essa finalidade. Aleluia. E você acha que Ele, como Pai, Ele vai deixar você fazer o que você quer ou Ele vai fazer o que Ele quer? O que ele quer. Certas ocasiões foram para mim. Ela não quer, Rayane. Deixa ela em paz. Deixa ela pôr na boca, ela quer morder. Ela está empoderada, deixa ela. Oxi. Certas ocasiões, para mim, foram de muita dor e de muitas lágrimas. Mas conforme conhecia Deus, em que sentia em mim a ira de Deus, percebi que era acompanhada da certeza de que tudo aquilo era necessário para que eu pudesse ser um cristão melhor. As nossas vidas, você tem que olhar para as suas dificuldades como uma forma de Deus estar moldando você. O pessoal lá do Maranhão continua lascado, não reverteu nada, mas ele olha para mim e eles falam assim: eu estou em paz, eu vi o agir de Deus, eu sei que Deus está comigo e essa é a coisa mais abençoada de todas. Que é a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, em que ele falou assim: ô rei, você está mandando eu me prostrar diante dessa imagem, mas eu quero dizer para você que nós temos um Deus poderoso. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, você pode nos jogar na fornalha de fogo ardente, porque nós não vamos adorar a esse Deus. Olha que coisa legal. Você não se dobrar a uma situação. Pedrão, você não vai, pode virar para cá, você não precisa ficar de lado, não. Aí, cara, aí. Tá? Se você quiser sentar ali do lado da Vânia, você ficar de frente, né? Tá? As lutas e dificuldades têm como objetivo para nós não nos destruir, mas nos fazer pessoas melhores.
Foi nesse contexto que a verdade da certeza da salvação se fez crucial em minha vida. Eu sabia em cada dia que o deserto poderia ser longo, que a dor poderia ser intensa, que o choro podia durar uma noite, mas que a alegria viria pela manhã. Eu sabia que o deserto tinha um fim. Eu sabia que no deserto havia oásis que me esperavam para saciar a minha sede. E por que eu tinha essas convicções? Simplesmente porque eu sabia em quem eu tinha crido. Efésios capítulo 1. Moisés? Não, só para chamar a atenção. Efésios capítulo 1, versos 4 e 6. Assim como nos escolheram nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, 6. para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente como amado. Ele nos escolheu para a manifestação da sua graça. Nos dias de luta intensa, para mim foi embora a alegria da salvação. Salmos 51, 12. Se a alegria da salvação ela sair de você por um tempo, não é problema, é normal. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Porque Davi havia perdido a alegria da salvação. Quando nós estamos passando por uma luta intensa, a nossa alegria some, a nossa alegria vai. Porém, a alegria vai embora. Mas para mim a certeza da salvação, a certeza de que só Deus estava me tratando daquele jeito porque eu era um filho redimido pelo sangue do Cordeiro, filho que não poderia ser arrancado das mãos do seu filho amado Jesus, mas que precisava ser quebrantado a fim de ser curado do seu mal. Então Deus, ele quebranta o nosso coração, fazendo com que cada vez mais a gente se humilhe diante da condição divina dele, do poder dele, para que nós possamos reconhecer a grandeza dele. Quando eu vejo Abraão levando o seu filho lá no Monte Moriá para ser sacrificado, a gente vê a condição dele entregando a vida do próprio filho dele. E tantos outros homens de Deus, dentro das Escrituras Sagradas, em que aqueles homens eles passam por uma luta e uma dificuldade tremenda, simplesmente para forjar o caráter deles. Foi a certeza de ser salvo que me permitiu atravessar o deserto. Por que as pessoas elas desistem? Helena, senta ali, por favor. Você não é baby, senta na cadeira. Helena e Maria Luísa, por favor. Vocês não são bebês, tá? A certeza da salvação que me permitiu atravessar o deserto. A certeza da salvação que fez com que Cristo, como homem, ele pudesse passar por aquele deserto e passar depois por todas as lutas. Nós temos que olhar para as coisas de Deus como sendo certas para nós. Eu fico imaginando os que não creem ser possível a certeza da salvação. E a gente fica andando nas ruas e a gente vê tantas pessoas que elas estão perdidas. Eu vejo aquele rapaz que vem aqui de vez em quando, não vou falar o nome dele não, perdido. Eu acompanho ele desde o começo. Ele era casado, morava aqui em cima, tinha uma esposa, tinha um filhinho. O filhinho passava, olhava o ventilador, ele olhava, brincava e tal. Ele entrou numa paranoia, a mulher separou dele e ele vive aí, anda de um lado para outro. Se você passar a noite, ele está andando, caminhando, perdido. As pessoas estão perdidas. Pessoas hoje, quando vocês olharem lá o jogo, lá, olha na arquibancada, muitas pessoas daquelas, só tem aquilo. Elas não têm para onde voltar. Elas não têm certeza de absolutamente nada. A vida, ela é controlada pelo destino, um destino que não tem quem controla, quem guarda, quem nada faz. Foi a certeza da salvação que me permitiu atravessar o meu deserto. Fico imaginando os que não creem ser possível a certeza da salvação, como reagiriam. Talvez ao invés de aceitarem o deserto e começarem a longa caminhada de dor e humilhação, simplesmente aceitaram seus pecados, sentaram na areia e morreram. Muitas vezes eu vejo muitos de vocês fazendo exatamente isso. A situação ela fica tão grave, tão ferrenha, em que você fala, desistir, senta.
Mas você tem um deserto para você caminhar. É como o povo de Israel no deserto. Eles poderiam avançar para a terra prometida ou voltar para a escravidão. E se não fosse a ação divina do Senhor, e Ele coloca uma coisa intransponível como o Mar Vermelho, para que as pessoas não voltassem. E aí o trajeto que era para ser de 15 dias foi de 40 anos. Porque se fosse de 10 dias o trajeto, eles iam voltar para o Egito. Aí um ia, pegava ali a galinha dele, pegava os negócios, os boizinhos, ia, daqui a pouco, cadê o povo? Voltou tudo para ser pro deserto. Porque a pessoa não conhece qual que é a bênção de viver debaixo das condições do Senhor, e ela se satisfaz com pouco. O que você tem é pouco. O que você tem na sua vida é pouco. Eu acompanho vocês, eu vejo a evolução patrimonial e financeira de vocês, é pouco diante de Deus. E o que acontece é que muitos de vocês se satisfazem com isso. Faça o seu vídeo no Instagram, postagem, vai fazendo as coisas. Mas não é só isso. Eu creio que se as pessoas não nascerem de novo, elas têm só uma opção: confiar nos seus méritos e nas suas forças. De um lado você tem Deus, do outro lado é suas forças e seus méritos. E aí você fica exigindo coisas porque você se esforçou em relação àquilo. A salvação é pela graça. A provisão do Senhor é pela graça. Pastor, quer dizer que eu vou ficar em casa sem fazer nada? Não é isso. Mas o Senhor é aquele que abre as portas e se capacita. Diante do próprio fracasso de uma vida piedosa, agradável ao Senhor, essas pessoas se entregariam à pena. Eu tenho pena de mim mesmo. Eu estou aqui dodóizinho, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. E por isso que tem tanta síndrome e transtorno. Porque as pessoas elas ficam buscando uma justificativa. Algumas são enfermidades, outras não são. E a coisa mais fácil que tem é eu chegar e falar assim: olha, Carlos, você é assim mesmo. Você está ganhando R$1.000 por mês na loja, está amarrado. Está amarrado. Mas é assim mesmo. Aí o cara fala: é assim mesmo, então eu vou continuar vivendo essa miséria. É isso que o povo quer, é isso que o governo quer. Se continue vivendo do jeito que você está aceitando tudo, não. Eu sou diferente, eu entendo, eu penso. Todavia, aos que nasceram de novo, eu espero que vocês façam parte desse grupo na totalidade. Amém. Tiveram de fato a experiência da regeneração e conversão, mas que nunca se apropriaram dessa verdade. Falou amém, né, filho? Apropria da verdade. Eu estou falando dos que não se apropriaram. Apropria. Todavia, aos que nasceram de novo, tiveram de fato a experiência da regeneração e conversão, mas nunca se apropriaram dessa verdade. Por isso estão sujeitos a tantas superstições, tolices, que se sobrecarregam de inúmeras leis humanas, tornando difícil a travessia do deserto. Não, você tem que ir, mas você tem que fazer mais isso, tem que carregar mais isso tudo, e mais isso, e mais aquilo outro, e se você não tiver isso, agora está lá, vendo na televisão, né? Se você tiver uma televisão de 14 polegadas, 16 polegadas, 32 polegadas, você não está apto para ver o jogo do Brasil. Você tem que ter uma televisão de 60 polegadas, 70, você está vendo essa propaganda? Aparece do outro lado. O cara vai lá e compra. Porque ele acha que a felicidade dele está em ter uma televisão de 70 polegadas. É legal, é legal. Estava olhando com a Rosana outro dia lá, a nossa de 54, gente, tem mais de 10 anos, está lá. Funcionando, legal. Não estava pegando os canais, eu comprei um Fire Stick, espetei lá, pô, pega tudo agora. Não está nem aí. E eu estou feliz, eu falo assim, eu não vou comprar televisão de 70 polegadas, coisa nenhuma. O cara está lá olhando, não, mas a televisão não presta, e os caras ficam lançando mentiras para você. Eu quero que você tenha um carro legal, que você consiga viajar, mas se não tiver, seja feliz. Aproveite as oportunidades da vida. Falei na semana passada. Felipe lá postou tal para mim lá, um lugar legal que ele foi com a Raene. Vai ficar só numa vez. Não há outras coisas. Digita lá, quantas vezes eu e a Rô fizemos assim, ó. Programas baratos ou grátis em Brasília. A gente ia lá olhar, opa, tem aqui, nós vamos lá. Ia lá no CCBB, ficava sentado, a Luísa pequenininha, andava nos negócios. Pô, que legal. É tempo, vocês têm que aproveitar isso. As pessoas que não conhecem a verdade ou não têm essa certeza, elas ficam sujeitas a mentiras, a tolices e superstições. Nesse caso, é porque são eleitos, amados do Senhor, que receberam graça abundante para sobreviver nos dias maus, e não por causa do seu mérito.
Tudo que você conquista, a vitória que você tem que reputar como provinda da graça de Deus. Amém. Se você se esforçou, claro. Você buscou estudo, está estudando ainda? Está estudando? Está estudando? Claro, vamos esperar que daqui a um tempo Felipe esteja lá, abrindo a consultoria dele lá, não vai vender flor, ele vai ensinar as pessoas a fazer. Ele vai ganhar o dinheiro dele. E a gente tem que buscar essa evolução, mas a gente não pode colocar a nossa força só nisso. Se você tirar o campo espiritual da jogada, você se perde. Não poderíamos terminar esse estudo sem considerarmos as palavras das Escrituras Sagradas. Romanos 8, novamente. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Quem que é agora? Menísia? 8, 35, 38 e 39. 37. Não, 35, 38 e 39. Novamente. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ninguém. Continua. A tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As Escrituras nos afirmam isso. Salmos 42, verso 5. Salmos 42, verso 5. Esse é um versículo. 5. É um versículo que eu tenho usado bastante. Salmos 42, 5. Gabriel. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Lição de casa para você decorar Salmos 42, verso 5. Decore Salmos 42, verso 5. Toda vez que o seu coração se atribular, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu nome. Agradecemos, Pai querido, por esse tempo em que nós meditamos sobre a certeza da salvação. É difícil, Senhor, para nós, nesse mundo globalizado, nesse mundo, Pai, de tantas mudanças, entender que há algo que não muda. Entender que há algo, Pai querido, que é permanente, algo que é imutável. Mas o Senhor é assim. O teu amor é assim. A tua designação sobre nós como filhos eleitos é assim. Que nós possamos, Pai, alimentar a certeza da salvação na leitura das Escrituras Sagradas. Sermos como carvalhos de justiça, Pai. Que nós possamos ser firmes, sólidos, e que as pessoas, Pai, que possam buscar em nós refrigério. Ora, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.